Olá, boa noite. Estou dizendo boa noite porque agora é 18 horas e 34 minutos do dia 14 de dezembro de 2025. Estamos aí nos momentos finais do ano de 2025. Se você, porventura, chegou aqui através do YouTube, queria deixar algumas mensagens. Meu nome é Hélio Pilvezan Filho, eu sou pastor aqui da igreja, e hoje nós estamos aqui no Culto da Família, que ocorre todo domingo às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, tudo junto. Lá você vai encontrar os nossos horários de cultos e um botãozinho ao vivo, que você vai poder entrar e participar dos nossos cultos aqui. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, que é o Igreja de Interlagos. Também estamos no Facebook e estamos também no Instagram. Espera aí que minha lampadinha aqui parou de funcionar. Agora funcionou. Bom, as perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, ou você pode me colocar lá, me achar no WhatsApp. Lá na nossa página tem o nosso número de WhatsApp. Peço para que você curta, comente, compartilhe e diga de onde você está nos assistindo. Assim o algoritmo vai dar importância, vai dar relevância dentro do YouTube. Peço também que você se inscreva no nosso canal, tá bom? E ative o sininho das notificações. Bom, dito essas palavras padrão, vamos à nossa mensagem de hoje. Eu tomei a liberdade de falar desse assunto, desse tema. Meu óculos está ruim, viu, irmãos? Mas eu não vivo sem ele. Eu vou no caiu a lente. Eu vou no oftalmologista essa semana e aí eu vou ter que refazer este óculos, que sem ele eu não enxergo nem a ponta do meu nariz. Então espera só um minutinho para eu recolocar ele aqui. Olha que beleza. Um óculos. Até a Eliette brincou. Foi o tempo do ano letivo. Para quem não sabe, eu sou professor, né? Pronto, vamos torcer para ele não cair, certo? Então vou me mexer pouco. Eu tomei a liberdade de falar novamente sobre esse assunto porque eu vi essa semana, questão de 2 semanas, eu vi um sujeito agredindo uma mulher. E é uma cena horrível, horrível. Uma coisa assim... A gente precisa mudar essa cultura, né, irmãos? A cultura do machismo, do homem ser mais forte. O homem é mais forte fisicamente. Sem dúvida alguma, o homem é mais forte. Mas o homem pode ser muito gentil também, né? Não importa o tamanho da sua força, mas a gentileza, né? A amabilidade, ela tem que ser superior a qualquer coisa, né? O homem jamais pode levantar a mão para agredir uma mulher. Então, eu vi essa cena e aquilo me incomodou demais, né? O sujeito batendo numa mulher, uma coisa horrorosa, uma coisa assim, é indescritível, irmãos. É indescritível porque a violência, nenhuma violência é justificável, né? Vocês estão ouvindo, é meu papagaio, tá? Ele está lá, parei de tocar, agora ele está cantando. E aí eu tomei essa liberdade, né, de falar sobre esse assunto. Espera só um pouquinho. Eu fechei a porta, mas não sei se vai adiantar muito, não. Está se esgoelando lá. Bom, há mais ou menos uns 20 anos atrás, né, talvez até um pouco mais do que 20, eu dava aula num colégio, e nesse colégio eu era professor de matemática, né? E chegou ali no horário do intervalo,
né? Os alunos foram para o intervalo, para o pátio, comer, se alimentar e tal, e os professores vão para a sala dos professores. Eu estou lá, sentado no meu canto, né? E o pessoal estava falando sobre tatuagem, né? Porque uma das professoras tinha feito uma tatuagem no pulso aqui, assim, sabe? Nessa região. E eu lá, quieto. Eu estava cansado, porque conforme a gente vai dando aula, você acaba falando muito. Então, quando você está no intervalo, você não quer abrir a boca, né? E eu não queria nem abrir a boca, de tão cansado. Acho que era uma época de verão, então a gente acaba suando mais, fica mais cansado e tal. Enfim, aí elas estão lá conversando sobre tatuagem, porque eu fiz tatuagem, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e aí, em determinado instante, uma professora vira para mim, e você, Hélio, você gosta de tatuagem? Eu falei, não, não gosto. Né? Ela vira para mim e fala, nossa, como você é preconceituoso, que coisa. Eu falei, não, você perguntou se eu gosto, meu bem. Eu não gosto, o que eu posso fazer? Só porque você quer, eu tenho que gostar? Não. Então, perdeu-se um pouquinho essa respeitabilidade pelo gosto alheio, né? Se você não gosta de uma coisa, você é preconceituoso. E para você precisa fazer parte. Para você fazer parte do politicamente correto, então você tem que aceitar o que o politicamente correto faz. Aí eu fui fazer algumas pesquisas sobre o feminismo, sobre o feminicídio, né? Que, por sinal, nesses últimos 2 anos, aumentou, assim, terrivelmente, feminicídio. Né? Homicídio é quando você mata uma pessoa, tá certo? Então, ou por questão de dolo, né? Ou por questão culposa. Né? O culposo é aquele que quer matar. Então, eu tenho aqui uma faca, estou vendo o sujeito ali, pego essa faca, vou lá e enfio na barriga do sujeito. Isso aí é o doloso, né? Doloso, ele teve dolo, ele teve vontade. Né? O culposo é aquele que, quando você está atravessando a rua, vem um carro, você bate o carro e mata a pessoa. Ela tinha intenção de matar? Não, mas a pessoa morreu. Não deixa de ser homicídio. Você matou uma pessoa, só que a sua vontade não era de matar, foi uma tragédia que aconteceu ali. O feminicídio é um homicídio que ocorre contra uma mulher pelo fato dela ser mulher. Né? Se o fato dela ser mulher ela é assassinada, então isso não é mais homicídio, e sim feminicídio. Né? Então, o marido está lá em casa, bebeu umas canjibrina a mais, está nervoso porque no dinheiro não deu no mês e a mulher está reclamando, ele se encheu dela e vai lá e mata ela. Isso é feminicídio. É diferente, por exemplo, o sujeito está lá, vai assaltar uma pessoa, uma mulher, essa mulher reage e o sujeito mata. Isso aí é homicídio. Né? Talvez a Eliette saiba até explicar um pouco melhor do que eu, porque ela está mais envolvida com isso no dia a dia dela, para quem trabalha no IML, né? Trabalha com essas questões aí. Né? Bom, o feminismo, vou dar a definição de feminismo, né? O que é o feminismo? Feminismo é um movimento progressista, social e político que busca basicamente os direitos iguais entre homens e mulheres, nas áreas da política, educação, trabalho, né, direito a posses, direitos trabalhistas, direito ao divórcio, aborto, etc. Então, isso é o que se resume o tal do feminismo. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque ser feminista e ser contra o abuso a mulheres são coisas diferentes. Né? Por exemplo, eu não sou feminista. Em hipótese alguma, eu não sou feminista. Mas eu sou contra o abuso
em qualquer situação contra as mulheres. Então, eu acho que a mulher tem ganho igual ao homem, com certeza. Imagina, eu sou professor, aí tem uma professora aqui do meu lado, ela tem que ganhar a mesma coisa que eu. Eu dou aula de física, ela dá aula de física, o meu salário é 50, o dela tem que ser 50, né? Porque ela é mulher, ela vai ganhar menos. Tá errado isso aí. Né? Então, as mulheres, elas, por exemplo, direito a posses. Uma mulher tem tanto direito a ter um objeto como não ter. Não existe. Ela tem o direito de votar como um homem vota. Né? Ela tem autonomia legal. Né? Por exemplo, países muçulmanos, a mulher não tem. Muitos países muçulmanos, a mulher não tem autonomia legal. Ela precisa ser representada por um homem. Né? Eles são extremamente machistas. A Bíblia, no Velho Testamento, não considera o testemunho de uma mulher. No Velho Testamento, não. Tinha que ser referendado por pai, irmão ou marido. Então, é isso. E o feminismo é um movimento político. Né? Basicamente, eu estou com um problema de mau contato aqui, viu, irmãos? É só esbarrar no fiozinho que ele para, a luz para. Aí voltou. Não posso esbarrar nesse fio aqui. O feminismo, assim como o movimento antirracista, né, o movimento antirracista, eles não são movimento, por exemplo, o movimento antirracista não é um movimento contra os negros, é um movimento político que se usa essa bandeira dos negros para fazer política. Né? Para vocês verem, né? Essa semana, 2 semanas atrás, não sei, mas que ia ter um movimento político lá, antirracista, em Brasília e não sei o quê, e parece que o ministério lá não tinha local para acomodar um grupo de mulheres negras, acomodaram elas num estábulo. Vocês ouviram isso? Né? Um estábulo. Estábulo é um lugar onde se põem cavalos. E ninguém falou nada. Imagina se fosse um movimento de direita, ou se fosse um governo de direita que tivesse alocado essas mulheres num estábulo. Então ele precisa tomar um certo cuidado, né? O feminismo, irmãos, é um movimento para difusão de ideias marxistas, ideias do marxismo, do socialismo / comunismo, né? Esse é o objetivo, né? O objetivo do feminismo é esse. Bom, já foi amplamente discutido, vocês conhecem bem esse assunto, mas é importante ressaltar que para haver um movimento feminista, é necessário uma opressão machista em oposição. Né? Então, o feminismo, estou falando feminismo, não estou falando do conceito de você ser contra o abuso em qualquer situação de mulheres, né? Um abuso de mulheres. Né? Não estou falando disso, estou falando do movimento feminista. Né? Esses movimentos teve aí a primeira onda, depois a segunda onda, e agora a terceira onda do feminismo. Eu não sou muito entendedor disso aí, não, mas quero dar aqui mais uma visão espiritual, uma visão cristã sobre isso. Né? Então, o feminismo, ele se opõe aos homens. Né? O homem, ele é opressor, ele é, pelo fato dele ser homem, ele já é considerado um estuprador em potencial. Né? É assim que o movimento feminista pensa. Né? E aí você vê esses videozinhos na internet, pessoal, você acha que
o mundo seria melhor sem os homens? As feministas, eu acho, eu não sei o quê, eu sou a favor, papapá. Aí você pergunta para um homem, o que você acha? O mundo seria um lugar melhor sem as mulheres? De maneira alguma, eu preciso de uma mulher, eu preciso da minha mãe, eu preciso da minha esposa. Então, o feminismo tenta dar esse caráter de empoderamento das mulheres, né? Empoderar, eu detesto essa palavra, né? Empoderar as mulheres. Depois um dia a gente até pode discutir um pouco sobre essa palavra maldita chamada empoderamento feminino. É horrível isso, né? Mas a gente precisa entender que o feminismo é um movimento que nasceu ali com aqueles filósofos meio malucos, né? E que o homem passa a ser um vilão absoluto. O homem passa a ser uma pessoa desnecessária para a sociedade. Não é isso. Né? Não é assim que funcionam as coisas, né? E depois posso até passar a minha visão para vocês, né? Mas, sob o ponto de vista do cristianismo, a mulher sempre foi valorizada por Jesus. Depois eu vou mostrar para vocês como é que Jesus enxerga as mulheres e como o Velho Testamento enxerga as mulheres, né? E eu vou falar sobre isso, especialmente sobre essa questão de Jesus valorizar as mulheres, né? Jesus, ele, em todo momento, o cristianismo, existe uma falácia dizendo que o cristianismo é patriarcal, é machista, muito pelo contrário. Não, o cristianismo, ele valoriza a mulher tanto quanto o homem, né? Não tem essa diferença. Quer ver? Vamos ver esse versículo aqui. Gálatas 3, vou abrir aqui para vocês, e eu vou mostrar. Opa, peraí. Estou meio perdido aqui, mas eu já chego lá. Aqui, compartilhar. Vamos lá, Gálatas capítulo 3. Peraí, irmãos. Gálatas capítulo 3, versos 26 em diante. Ele fala assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, nesta situação, ou seja, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, não existe diferenciação dentro do cristianismo a mulher ou o homem. Não tem essa diferença. Jesus não faz essa diferença. Muito pelo contrário. Ele diz que todos necessitam da salvação, tanto o homem quanto a mulher, né? Num panorama histórico, né, a mulher sempre foi vista de maneira inferior por causa da sua aparente fragilidade. Eu digo aparente fragilidade, tá, irmãos? Porque, para mim, a mulher ela é muito mais forte, no amplo sentido da palavra, né? O interesse de alguns em fazer com que as mulheres se tornem inferiores somente demonstra o interesse no poder, né? Não tem diferença. Na hora que você bate o dedo na quina da porta, não importa se você é mulher ou se é homem, a dor vai ser a mesma. A dor vai ser terrível, né? O homem tem uma vantagem, a vantagem, né, da testosterona. Aí é complicado. O homem é mais forte que a mulher, porque ele tem o hormônio da testosterona, que favorece em muito o desenvolvimento muscular e ósseo, né? Então, a seleção natural, né, veio com essa verdade. Não tem como mudar essa verdade, né? Em termos de força física, na hora de carregar o botijão de gás lá para os fundos, para a gente colocar o gás, a Rosana me chama. Elio, pega aqui o botijão e leva lá para o fundo.
Ela não faz isso. Por quê? Porque ela não tem tanta força quanto eu tenho. Né? Eu sou muito maior que ela, peso 3 vezes o peso dela. Além do que eu faço academia, né? Então, esse hormônio favorece o desenvolvimento muscular e ósseo. Isso também, esse hormônio, torna o homem mais insensível. Tá certo? O homem fica mais insensível, tem menos compaixão, tem menos sensibilidade. Vou dar um dado aqui para vocês. Vocês sabiam que a mulher ela é capaz de enxergar 19 tons de cores a mais que os homens? Você sabia disso? Se você colocar uma paleta aqui de cor de rosa, com 19 tons bem sutis, eu vou enxergar uma cor rosa só. A mulher vai achar 19 cores. Vai ver as 19 cores. Isso é um fato biológico, isso aí é uma questão evolutiva. O homem, ele saía para caçar. Ele era mais forte. Como ele não tem que parir, né? Ele não precisa parir, então o homem, se tiver que subir na escada, ele sobe. Se tiver que tirar um pedaço de madeira forte do meio do caminho, ele tira. Enfim, o homem ele é mais forte fisicamente do que as mulheres. Isso é um fato biológico, a gente não tem aqui muito o que falar sobre isso. Né? E a mulher, pelo fato do homem sair para caçar, a mulher ficava em casa. O homem sai para trabalhar, mas ele fica aqui em casa para cuidar dos filhos. O homem não amamenta, por exemplo. Eu não tenho condições de colocar um bebê no meu peito e sair leite para ele. Isso não acontece, é um fato biológico. Né? Aí a mulher, como ela já está fragilizada por causa do parto, né? Então ela fica em casa cuidando, porque se ela acabou de ter um bebê, ela não pode sair para ir pegar uma galinha lá no terreiro e enforcar a galinha e despenar a galinha e trazer para fazer comida. A mulher não vai ter essa condição porque o corpo dela está se recompondo naquele momento do parto. Isso é um fato, isso não é um desejo, percebe? Aí, como a mulher acaba ficando mais em casa, sob menos ação do sol, então a visão da mulher acabou se desenvolvendo melhor do que a visão masculina. Né? Por exemplo, um fato sobre a visão masculina e feminina. O homem tem dezenas de vezes mais visão geográfica do que a mulher. Por exemplo. Eu sou um exemplo disso. Por exemplo, eu raramente me esqueço de um lugar que eu fui. Se eu precisar voltar lá, eu volto com facilidade. Raramente eu esqueço. A Rosana, não. Se não tiver o Waze, ela não é capaz. Vai 10 vezes com o Waze. Entendeu? Não tem jeito. Isso é uma limitação por causa da evolução, das questões evolutivas. O homem precisava ir buscar comida lá fora e tinha que voltar. Então, ele aprendeu a marcar posições de maneira inconsciente mais vezes. Irmãos, eu não vou conseguir terminar. Provavelmente eu vou continuar com essa pregação domingo que vem, tá? Parte 2. Isso é um fato, né? Na história evolutiva, era necessário matar a caça e trazer de volta para casa para sobreviver. Então, por exemplo, a mulher ela tem um sono mais leve. Você sabia disso? O sono masculino é um sono mais pesado. Por que o sono da mulher é mais leve? Porque ela tem que ficar ali de ouvido no bebê. A ver se o bebê está respirando. A ver se o bebê deu um chorinho, um resmungo. Em casa aqui, eu tenho 3 filhos, né? Para quem não sabe, tenho 3 filhos. Meus filhos é tudo grande já, né? Mas era engraçado, porque era assim, o Daniel aqui no quarto, eu e a Rosana na nossa cama, lá no nosso quarto.
Quando o Daniel resmungava, ela me cutucava. Ele vai ver o que o Daniel tem. Aí eu ia lá para ver o que o Daniel tinha, mas quem ouvia era ela, né? É muito interessante isso, né? Irmãos, o feminismo nenhum consegue suplantar essas questões. Ou a gente respeita essas questões, ou o universo todo está errado, então é melhor eu, sei lá, mudar de plano, sabe? Porque são fatos, não tem como, né? Não tem como, é fato, é fato. Né? Então, vamos lá. Lembramos que na história evolutiva, a caça, principalmente, era necessário matar a caça para sobreviver. A mulher, por sua vez, tinha que ficar em casa, no seu lar, para prover sustento para sua cria, o que levava a uma aparência de fragilidade. Então, enquanto o homem estava lá queimando no sol, buscando uma arma para poder matar um animal e abater esse animal, limpar o animal e levar para casa para comer, a mulher estava em casa amamentando a sua cria, cuidando. Então, é natural que ela vai lá, ela que vai ter habilidade para cuidar do bebê, é natural que ela que vai lá. Eu, por exemplo, eu tive muita sorte porque eu sempre gostei de bebês. Então, aqui em casa eu ajudei muito a Rosana nesse aspecto, sabe? Eu que dava banho nos primeiros 2, 3 meses, eu que dava banho. Chegava do trabalho, a primeira coisa que ia fazer dar banho nas crianças. A Rosana tinha outros afazeres. Né? Então, a mulher, por sua vez, fica no seu lar para prover o sustento para sua cria, o que leva, então, a uma aparência de fragilidade. Lembrando que, em sua história evolutiva, a mulher provia sempre a organização do seu lar. Em muitas ocasiões, levavam uma dupla jornada. A dupla jornada, ela é um fato, nós não podemos mudar esse fato. A mulher sempre teve dupla jornada. A jornada da criação dos filhos e a jornada de auxiliadora nos trabalhos do marido, dentro de casa. Né? E hoje, essa dupla jornada é mais intensa devido até à mudança cultural. Eu vejo pela Rosana. A minha esposa, a Rosana, ela chega do trabalho, nós trabalhamos juntos, graças a Deus, nós trabalhamos na mesma escola, damos aula até nas mesmas turmas, né? E quando a gente chega em casa, eu vou para a cozinha e a Rosana vai para o tanque. Eu tenho mais habilidade para cozinhar e a Rosana tem mais habilidade para lavar roupa, para limpar a casa, para fazer isso, fazer aquilo. Ontem, até contando para a Eliette, ontem o Fernando, filho da Eliette, veio aqui visitar com os filhinhos dele, né, as filhas do Fernando. Né? Então, eu levantei cedo, porque eu gosto de levantar cedo, e aí eu fui preparar comida. Preparei, deixei tudo pronto. Quando era 10 horas da manhã, estava tudo pronto. A Rosana estava limpando a casa, e passa aspirador, e pá, não sei o quê, e tira coisa daqui, e põe coisa ali. Coisa que eu não tenho essa habilidade. É muito engraçado aqui em casa, irmãos, pelo seguinte: quando eu vou para a cozinha, né, para cozinhar, que eu gosto muito de cozinhar, se eu tiver que procurar alguma coisa, eu não enxergo. Eu já tenho problema de vista mesmo, natural da minha idade. Eu tenho 62, vou fazer 63. Então é natural que a gente acabe enxergando menos. Então eu chego, Rosana, por favor, acha que o pode não sei o quê. Acha que eu não consigo enxergar o creme de leite. Vê se você acha. A Rosana, ela tem eu costumo brincar, né, que ela tem a habilidade, né, de materialização das coisas, né? Ela tem esse poder, irmãos. Olha, tem, viu? Tem esse poder, porque ó, eu chego lá na despensa e falo: Rosana, cadê a panela tal? Eu olho, não vejo a panela, de repente ela fala: tá aqui, é essa aqui. Ah, tô falando para você, ela tem o poder de materialização das coisas. É da minha natureza. Eu tenho mais dificuldade para enxergar as coisas do que ela. Ela enxerga muito melhor que eu. Percebe?
E essa dupla jornada da mulher, a gente tem que levar isso em consideração, né? As pessoas... Teve até um caso interessante que eu vou contar para vocês, que acabou, né, se tornando aí um... Bom, acontece o seguinte, então uma pessoa que resolveu mudar de sexo, isso aconteceu de verdade, tá, irmãos? Mudou de sexo, era mulher, né, se sentia homem e resolveu fazer a transição. Fez a transição que tem que ser feita, né? Mudou de nome, inclusive mudou o RG, mudou tudo. Só que chegou na época da aposentadoria, ela ia se aposentar como homem. O homem sempre trabalha 5 anos a mais que a mulher. E na aposentadoria ela queria aposentar como mulher, porque ia trabalhar 5 anos a menos. Ou seja, o pessoal não pensa muito nessas questões, né? Não pensa muito. Aí deu um rolo lascado isso aí. Está na justiça até hoje isso aí. Enfim, irmãos, as questões físicas, biológicas são imutáveis. Você pode até mudar de sexo, mas no seu DNA ou vai continuar XX ou vai continuar XY. Não vai mudar, o seu DNA não muda, né? Então existem assim absurdos hoje, absurdos, horríveis, né? Mas o que a gente deveria lutar contra é contra o abuso, né? Isso que a gente deveria lutar contra é o abuso. Homem nenhum, mulher nenhuma deve abusar de outra pessoa. Acontece que os homens, por serem mais fortes fisicamente, eles cometem mais abusos, né? Por serem mais fortes. Mas a gente tem que lutar contra o abuso, não contra os homens. O homem que abusa tem que ser preso, tem que passar pela justiça, né? Tem que ser devidamente enquadrado. Esse é o homem que abusa, né? Então, a luta, eu sinto muito pelo feminismo, né? O feminismo lutar por coisas que não compensam, né? Não vale a pena. É uma ideologia que deveria pregar a paz, né? Eu acho que pela paz é o caminho mais humano, né? Entre um homem e uma mulher, que é o que é melhor é ter paz. O homem respeitando a mulher como ela sendo mulher e a mulher respeitando o homem como ele sendo homem. E ninguém abusando de ninguém. Não, os dois cooperando para que as suas vidas fiquem boas, fiquem melhores, né? A vida de ambos, casados ou não casados. Eu estou falando isso de uma maneira bem geral, né? Então, sim, a mulher merece ser aposentada mais cedo, com certeza. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida de que a mulher precisa se aposentar antecipadamente. Eu acho até 5 anos pouco. Porque o que eu vivi com a minha esposa, o que eu vejo que ela faz, eu acho que ela faz até... E eu ajudo bastante, irmãos, mas ela faz muito mais do que eu. Percebe? É o jeito dela, ela é assim, né? É nisso que nós tínhamos que lutar nesse sentido, para que tenhamos paz. Homens e mulheres convivendo, e cada um com a sua função. O homem, por ser mais forte fisicamente, fazer as coisas que exigem mais forças. As mulheres, por serem mais fracas fisicamente, que façam as coisas com as quais precisa de mais delicadeza, coisa que o homem não tem tanta delicadeza assim, né? Então, sim, a mulher ela tem dupla jornada, não tenho a menor dúvida, né? Historicamente, a mulher sempre ocupou um papel de apoio ao seu homem, sempre em sua sombra, uma vez que o desejo desenvolvido pelo poder subjuga a mulher. Então, homem que é homem, ele não deixa a sua mulher na sua sombra. Ele jamais faria isso. Ele traz a mulher para que seja
iluminada como ele é iluminado. Então, isso não é feminismo, isso é amor, é cristianismo, como Jesus fez isso. Jesus fala assim: não tem homem e não tem mulher. Todos somos iguais. Essa é a prática do Senhor Jesus. No universo político, social e científico, vê-se muito mais a atuação masculina do que a feminina. É lógico. É lógico. Isso daí não tem a menor dúvida. Por quê? Porque a mulher tem os filhos para cuidar. Então, é meio assim, é meio impróprio isso que dizem, que as mulheres têm menos. Não, as mulheres, estou falando de hoje em dia, hoje, no nosso Brasil aqui, nas nossas leis, as mulheres têm os mesmos direitos que o homem. Me diga aí um direito que a mulher não tem. O que existe é uma menor atuação da mulher em determinados postos ou de trabalhos ou sociais, porque a mulher está mais preocupada com a vida da sua prole. O que é natural, não tem nada de errado nisso, é isso que a gente tem que lutar contra. Ah, nós temos poucas mulheres na política. Temos, mas alguma delas está proibida de participar de um processo político? Não. Então por que não tem mais mulher? Porque é uma escolha pessoal delas. Uma escolha pessoal de cada um. Tem grandes mulheres na política, grandes mulheres. Não tem a menor dúvida. Mas lá no Congresso Nacional tem menos mulher, a quantidade de mulher é bem pequena. Né? Mas falar que elas não têm esse direito, tem o direito. Né? O que a gente tem que lutar é para que esse direito seja exercido. Né? Então, no universo político, social e científico, vê-se muito mais a atuação masculina que a feminina. Basta ver nos livros de história. Né? Isso é um fato, não é um desejo machista. Né? Eu não estou discutindo aqui o que é certo, o que é errado. Eu estou vendo os fatos. Percebe? Por exemplo, se eu escolhesse ser político, Hélio, eu vou me candidatar. A Rosana, eu tenho certeza que me apoiaria. Agora, teria mais chance de eu querer ser político do que ela, porque eu sei que ela está preocupada com as coisas da casa. E aqui a gente não está fazendo diferença nenhuma. Se ela escolher ser política, se candidatar, vou dar todo o apoio para ela. Então não tem assim esse negócio aí, sabe? De machismo, não. De jeito nenhum. Essa estrutura, ela tem a origem nas culturas ao longo da história. Basta ver isso no judaísmo, no islamismo, nos chineses, japoneses, indianos. Por exemplo, no judaísmo, a mulher tem um papel menor. Agora, no islamismo é pior ainda. É pior. Né? As mulheres têm regimes que a mulher tem que usar a tal da burca, que esconde o rosto da mulher. Não pode nem mostrar o rosto. Você está lá 50 graus com uma roupa preta cobrindo a sua cabeça. A mulher não pode dirigir. Parece que em Dubai, agora, há pouco tempo que liberaram a carta de motorista para as mulheres. Né? Isso sim é uma cultura machista. Né? E não vou falar isso hoje eu vou terminar por aqui, mas no próximo domingo vou falar um pouco sobre o judaísmo a esse respeito, na questão feminina. Mas eu, assim, eu gostaria, eu tenho esse desejo de ver, não o feminismo, mas eu tenho o desejo de ver o homem tratando a mulher de maneira gentil, amorosa, sem violência, de forma alguma.
como uma parceira, aquela que está ao lado para somar. E eu espero que ela me enxergue desse jeito, como um parceiro, que eu estou ao lado dela para somar com ela. Né? É assim que eu enxergo as mulheres, né? E no próximo domingo a gente vai ver a parte 2, né? Como é que Jesus enxerga e como é que o Velho Testamento enxerga as mulheres. Né? Tá bom? Então fica aqui, tudo isso que eu falei hoje foi em função de termos um ambiente melhor, sem feminismo e sem machismo, de forma alguma. Não precisamos brigar por direitos. Não, as mulheres já brigaram pelos seus direitos, percebe? O sufrágio, por exemplo, que é o voto, né? O voto é uma conquista feminina. Né? O banheiro feminino é uma conquista feminina. Né? Foram as mulheres que conquistaram o direito de ter banheiros públicos femininos, né? Adequados. Então, irmãos, nem o feminismo, nem o machismo. Nós temos que ser humanos. Né? Ser humano é o melhor caminho para o bom convívio. Né? Sem que o homem seja abusador e nem a mulher abusa. Porque tem mulher que abusa também, mas menos, né? A gente tem mais notícia de homens abusadores. Então, nós vamos lutar aqui pela paz, pela igualdade, pela humanidade. Irmãos, eu queria ter falado muito mais, ainda tem outra parte aqui, ó. Já falei a primeira, vou falar a segunda no próximo domingo. A gente termina esse assunto sobre a maneira como Jesus enxerga as mulheres. E a maneira como Jesus enxerga as mulheres é a coisa mais maravilhosa que existe. Isso aí você pode ter certeza. Queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse o seu coração diante de Deus, para que ele seja moldado, para que ele seja estruturado igual ao coração de Cristo, que a sua visão seja igual à visão de Cristo. Tá certo? Que as suas atitudes sejam iguais às atitudes de Cristo. E que você seja reformado, reformulado, refeito. A Bíblia diz revestido de Cristo. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta tarde maravilhosa. Te agradeço, Senhor, por o Senhor nos dar condições de entendermos a Tua palavra e propagarmos a Tua palavra. Peço, Senhor, que aqueles que estão assistindo a esse culto e aqueles que, porventura, venham assistir pela gravação na internet, que o Senhor possa abençoá-los, abrir os seus corações e que o Senhor possa se revelar a essas pessoas, Pai. Eu peço, Jesus, que o Senhor nos abençoe, livra minha casa, as nossas casas do mal e nos dê, Senhor, do Teu Espírito Santo todos os dias. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém.